Graça como fruto do amor de Deus. Então veja bem, é um presente de Deus. O perdão do pecado se refere à restauração do homem para o estado que Deus quer, ou seja, ao seu estado original de criação, sem pecado. Ou seja, é totalmente cheio da glória de Deus. Para isso, ele teria que receber alguma coisa a mais. O homem não se autotransforma. É impossível. Por quê? Porque na carne não opera bem nenhum, a carne não tem nada de bom. E conforme a revelação bíblica, nós vamos entendendo que se eu estou na carne, eu causo divisões, eu causo problemas. A carne ela não opera para a glória de Deus. Ela simplesmente opera a obra que o inimigo está fazendo e realizando nela. Então, era preciso que uma pessoa plenamente obediente e isenta de qualquer pecado, ou seja, qualquer ação contrária a Deus, para ser colocado numa cruz, ou seja, para morrer em nosso lugar. E entregando o seu próprio sangue, que era o preço que Deus estipulou para que eu e você alcançássemos o Espírito de glória dentro de nosso espírito novamente, então essa pessoa inexistia na face da terra. Por quê? Porque todos pecamos. Então, havia um escrito de dívida que era contra nós. Isso significa, estavam registrados nossas faltas, nossos pecados. E esse escrito que era que somente com sangue ele poderia ser desfeito. Então, o homem se encontrava agora diante de um grande problema. Se algo não fosse transformado dentro dele, se esse espírito de morte não saísse dele, e esse espírito de morte, na hora da separação desta alma, deste corpo, esta alma estivesse conectada, ligada com o espírito da morte, então automaticamente essa alma seria arrastada, levada diretamente para o Hades. E o destino dessa alma seria o inferno, a perdição eterna. Então, quem iria prover isso? Alguém que tivesse cheio de amor, alguém que fosse o próprio amor, alguém que tivesse condições de prover para si mesmo um cordeiro. E nós vemos naquele encontro de Abraão com Deus, quando Deus diz, entrega-me o teu único filho Isaque. E nós conhecemos a história, você conhece, quando Isaque coloca aquele filho sobre o altar, ele levanta aquele cutelo para executá-lo. Então Deus disse, Isaque, Abraão, não faça isso. Ele para, o anjo segura-lhe a mão, e então Deus disse, basta, eu já vi a tua fé, e eu já providenciei um cordeiro. Isso é muito lindo, no Monte Moriá, exatamente onde hoje está lá, ainda em Jerusalém. Se você visita, você vai ver aquele local onde Jesus Cristo foi pendurado naquela cruz e o Cordeiro de Deus foi provido ali, naquele lugar, onde Deus disse que proveria. Então agora, quando nós recebemos esta salvação, quando é oferecido diante de Deus o sangue por Jesus Cristo, que era o Cordeiro perfeito de Deus, então nós entendemos que não havia nesta terra nenhum que pudesse tapar a brecha. O texto em Ezequiel é a única passagem onde brecha é mencionada na Bíblia. Vamos dar uma olhada. E diz o seguinte, eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra. Então, veja bem, alguém que se pusesse na brecha perante mim, para que eu viesse e fizesse alguma coisa em favor de toda essa terra e restaurasse tudo isso.
para que eu não a destruísse. Então veja bem, todo recipiente da morte, do pecado, é destruído. Então se a terra estava cheia de morte, estava dominada pela criatura, pelo pecado, o destino dela seria a destruição completa. É isso que está sendo revelado, porque ele diz assim, para que tapasse o muro, colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Não achou. Deus não achou, porque todos os homens estavam debaixo do pecado. Todos nasceram com esse espírito de morte dentro, porque a morte passou de homem para homem. A morte passou para todos os homens e não havia um inocente sequer que pudesse oferecer sangue próprio em benefício da terra e em benefício de todos os homens. E eu fico imaginando, se houvesse alguém que tivesse esse sangue isento de qualquer pecado, será que esta pessoa seria tão cheia de amor ao ponto de dar sua própria vida por um mundo de pessoas que só fazem o mal? Eu acho muito difícil. Mas quando nós pensamos em Deus, isso se torna tão claro e evidente, porque Deus diz, a única maneira deles voltarem-se para mim é se eu colocar meu amor dentro dele, se eu colocar o meu espírito dentro dele. Mas para isso eu preciso achar um homem, eu preciso achar alguém que possa subir naquela cruz e dar o sangue, pagar o preço para que o meu espírito retorne ao homem. Deus não achou. Então ele providenciou para si mesmo um cordeiro. Quem? Seu próprio Filho, Jesus Cristo. Encarnou-se, tomou forma de homem e habitou entre nós. A glória do unigênito do Pai, encarnado, habitou entre nós. Qual o propósito? Nos religar a Deus, restaurar o homem, restaurar a sua criação. Ele veio como diz a palavra de Deus, oferecer-se como propiciação pelos pecados da humanidade. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Então existem teólogos que afirmam que o homem nasce com o espírito morto, isto é, sem vida de Deus. Eu não creio que nós deveríamos ficar discutindo doutrinas teológicas e muito menos queremos aqui dizer que nós temos a verdade. Não é isso que eu quero dizer. Mas, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, nós cremos que a palavra de Deus afirma que a morte passou para todos os homens. Isto é suficiente. Ela levou seu veneno e jorrou dentro da humanidade estas manifestações que vocês estão vendo aí, porque não passam de manifestações do poder da morte na vida destes homens. Mas a graça é fruto do amor de Deus para com todos os homens. Pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus através do Espírito Santo. O homem, pelas suas ações, jamais atrairia a visão de Deus, muito menos sua graça, sua ação por nós. Então, nós temos que concluir pelas revelações bíblicas que Deus olhou para o homem, Deus se compadeceu do homem, Deus amou o homem. E por isso, nós entendemos que isto é fruto do amor dele e não fruto de nós mesmos ou de nossa capacidade de mudarmos alguma coisa para agradá-lo. A Bíblia nos revela isto com muita clareza, com muita dimensão. E o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Obedecer. Viver. Se submeter à direção desse Espírito Divino. Porque isto redunda em salvação
para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.